Irmãos, semana passada eu comecei a compartilhar com vocês aqui uma palavra que eu quero concluir hoje, numa mesma sequência de linha de pensamento, sobre a generosidade no reino de Deus. Por isso eu pedi para nós fazermos a oferta, os dízimos e fazermos as nossas entregas no final dessa reunião. Talvez você tenha estranhado, está aí desejoso de fazer a sua contribuição. Nós faremos isso no final da palavra. Eu entendo claramente esse tema à luz da Bíblia. E semana passada nós falamos um pouco sobre essa generosidade, compreendendo um pouco da relação de Deus com o dinheiro, e como isso toca a nossa própria vida. E é importante que a gente, à medida que entende que tudo é do Senhor, que Ele nos dá todas as coisas, que nós sejamos bons mordomos. Diga, bons mordomos. Nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos tem dado. É muito importante. Quando temos essa compreensão, o próximo passo é saber que somos mordomos e sermos bons naquilo que o Senhor nos tem confiado. E o que é mordomia cristã, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho da contribuição no Novo Testamento hoje. A mordomia cristã, a palavra mordomia, né? Quando você ouve assim, eu lembro que quando eu era mais jovem, na minha adolescência, eu pensava em mordomia como regalias, né? Meu pai falava muito para mim, mordomia, hein? Quando eu estava lá sentado ou deitado com o pé para cima, assistindo desenho, né? Mordomia, quem já ouviu isso? Então a gente relaciona mordomia com regalia, né? Com favores recebidos, né? Aí eu já falava, traz para mim um lanche de presunto, né? Enquanto eu assisto, isso é mordomia, né? A gente não pensa isso? Ou mordomo, toda vez que fala de mordomo, eu lembro do Alfred, do Batman. Alfred, eu lembro dele. Então, quando você pensa em mordomo, você pensa num homem que cuida administra uma casa. Às vezes ele é aquele cara, é o suspeito número 1, né? No roteiro do cinema. Mas mordomia não são essas coisas. Não são esses os sentidos da palavra mordomo e mordomia na palavra de Deus. A mordomia cristã é uma outra coisa. Mordomia é uma palavra que se origina no latim majordomus. Major falei em inglês aqui, mas é isso, majordomus. Significa o quê? O principal administrador da casa. Esse é o significado da palavra. Major é principal e domus, casa. Nesse sentido, então, é que a palavra de Deus usa a palavra mordomia. Em Lucas 16, do 1 ao 9, a gente vê a história de um administrador infiel. Em Gênesis 24, 2, a gente vê Eliezer sendo mordomo de Abraão e cuidando das coisas do seu Senhor. Em Gênesis 39, versos 4 a 6, a gente vê uma história muito conhecida, José sendo o mordomo, o administrador principal da casa de Potifar. Então, no âmbito bíblico, dá-se o nome de mordomia a esse ensinamento de que o homem ele é mordomo daquilo que um senhor, ou em última instância Deus, lhe deu para cuidar, que Deus lhe confiou. Isso é ser mordomo. Mordomia cristã é a aplicação desse ensinamento na nossa vida pessoal, partindo do princípio e considerando que tudo é de Deus. Diga comigo, tudo é de Deus. E Ele constituiu-nos como administradores, administradoras. Portanto, administradores e administradoras vão prestar contas daquilo que Deus lhe confiou. Todo mordomo precisa prestar contas daquilo que lhe é entregue, lhe é confiado. Semana passada a gente viu algo que eu já comentei aqui, e temos essa visão, e eu espero que esteja clara no seu coração, de que tudo é do Senhor, por direito de criação e direito de capacitação. Deus criou tudo e nos deu. Deus também nos capacita com intelecto e sabedoria e inteligência para administrar aquilo que Ele mesmo criou e nos deu. Quantos estão comigo nisso e entendendo isso? Digam aleluia. A gente vê lá em Gênesis 1, 29, 30, só para dar uma clareada ainda mais nessa ideia, tanto em Gênesis como em Salmos. Eu queria ler esses dois textos com você. Olha só o que diz Gênesis 1, 29 e 30. Você pode ler bem forte comigo? Disse Deus:
Eis que lhes dou que nasceram em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Deus dava tudo que ele havia criado aos cuidados de um mordomo, o homem que ele também criara. Olha, eu criei todas as coisas e tudo está debaixo do teu domínio. Você está aí para administrar. Davi, refletindo sobre isso, escreve no Salmo 8, versos 3 a 8. Leia aí comigo também bem forte. Quando contemplo os teus céus, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Tudo o Senhor nos confiou. Esses dias eu vi um vídeo na internet, bem curtinho, de uns 30 segundos. Tinham alguns nadadores, eu acho que eles são exploradores de altos mares com baleias, aquela baleia mais famosa, que é muito grande, acho que é jubarte, eu não sei, que tem a barriga branca, o casco é todo escurão, com uns rios, acho que é a jubarte, enorme assim, a baleia devia ter tranquilamente uns 30 metros, assim, uma coisa absurda, não sei nem se estou falando bobagem, mas o que era interessante do que eu quero destacar do vídeo, tinha uma moça que ela tinha, estavam os outros, deviam ter umas 4, 5 pessoas, e essa moça com aquelas roupas de nadador, um lugar devia estar muito frio, ela desceu do barco, do bote que eles estavam, e eles perceberam que estava ali, de repente, irmãos, não sei se alguém já viu esse vídeo, sobe esse bicho do mar. Meu Deus, que se ele erra o cálculo e cai em cima deles, todo mundo foi. Mas cai assim a coisa de 3, 4 metros, sei lá, muito próximo deles, a cara de pavor deles, assim, assustados com a cena, né? E ao mesmo tempo, quando nada acontece, todo mundo começa meio que dar risada, porque uau! A gente não consegue, às vezes, contemplar o tamanho da grandeza da criação. Mas quando você vê cenas como essa, você fala, como tem animais, e aí o final do versículo aqui, olha, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Davi começa dizendo isso, dizendo, colocaste tudo debaixo dos pés dos teus filhos, dos homens, que fizeste um pouco inferior aos seres celestiais. Deus nos fez como administradores, com domínio, com poder e autoridade sobre toda a criação. Não é assustador isso? Até aquilo que parece fugir ao nosso controle. Foi isso que Deus planejou lá no Éden. Jesus contou várias parábolas em que as pessoas se tornaram mordomos de bens que Deus, em última instância, lhes confiou. Em Lucas 12, 35, 48, a gente vê a parábola de um servo vigilante, esse que tomou cuidado com o que lhe foi confiado. Mateus 25, versos 14 a 30, a gente vê a parábola muito conhecida dos talentos, e a gente vê a forma que é necessária administrar os talentos. E é importante a gente perceber que tudo Deus confiou ao cuidado dos homens. Não foi para que o homem simplesmente pudesse fazer a administração daquilo visando o seu bel prazer. Não, Deus nos colocou como mordomos de muitas coisas, e você vai concordar comigo no final dessa palavra, de que você é mordomo, de que você é mordoma, não sei nem se tem a palavra no feminino, mas você é administrador, você é administradora de algo que Deus confiou nas tuas mãos. Deus planejou isso desde a criação com Adão e Eva. Qual foi o grande problema? A queda do homem. Por que o homem tem medo da criação?
Por que o homem hoje talvez não faça adequadamente o que precisava ser feito? Porque depois da queda e do pecado, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. Diga comigo, amaldiçoada. Mas Deus não tirou do homem a promessa de que ele seria o cuidador, o administrador, o mordomo daquilo que ele mesmo havia criado. No entanto, ele disse o seguinte: olha, agora você vai ter que trabalhar e vai suar a camisa para se sustentar, porque vai ter erva daninha, vai ter abrolhos, espinhos, a terra já não vai ser tão fácil assim de cultivar. Então, o que o pecado fez? Dificultou o trabalho daquilo que Deus tinha imaginado. Eu imagino que fora do pecado, antes da queda, uma nadadora como aquela nadaria junto com a baleia, passaria a mão nela, subiria nela, falava: vamos passear, vamos até ali, vamos porque você vai mais rápido, mergulharia. Viajei, né? Mas nós dominaríamos se não vivêssemos numa terra amaldiçoada por causa do pecado. E o pecado trouxe muita maldição sobre a terra e tornou a tarefa da administração, não só da criação, mas de tudo que Deus nos dá, uma tarefa que precisa ser intencional, pensada, árdua, porque ela tem um inimigo, o inimigo das nossas almas, quer nos fazer maus mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, porque isso certamente trará a nós desgaste, tristeza, falta de prosperidade, falta de alegria. Os homens, por serem mordomos do que o Senhor entregou, serão cobrados pelo Senhor. Nós prestaremos contas, eu gosto desta expressão, prestaremos contas de tudo que o Senhor nos tem dado, de tudo que temos recebido dele, especialmente nós cristãos. Todos os homens prestarão conta de como cuidam da terra, da criação, de como cuidam dos recursos que recebem, de como cuidam do seu tempo, de como cuidam dos seus corpos, de como cuidam dos seus recursos financeiros, de como cuidam dos dons que receberam de Deus. Tudo que o Senhor te entregou, um dia você vai estar diante dele para dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, foi isso que eu fiz com o que o Senhor me entregou. Quando falamos de mordomia, não estamos falando pura e simplesmente de dinheiro. Não estamos falando de recursos financeiros apenas, também, mas não apenas. De tudo que o Senhor tem dado para nós, a gente deve administrar bem o tempo, o corpo, os dons e os recursos materiais. Vou ficar por aqui, não vou me estender e abrir mais o leque ainda. Mas quando nós falamos do tempo, o tempo ele resume-se aos anos de vida que temos. Quantos anos de vida tem um homem, tem uma mulher? Qual é a expectativa de vida? Todo ano se renovam as pesquisas. E em vários lugares do mundo isso varia. Depende de quanto estresse tem na cidade. As grandes metrópoles no mundo, as pessoas acabam vivendo menos por causa do estresse. Alguém aqui se sente estressado às vezes? Não precisa nem pegar o ônibus e ir para o centro da cidade, né? Às vezes a gente começa o estresse no condomínio que a gente mora, né? Porque quanto mais gente, mais chance de ter estresse. Mas eu sei que não é o seu caso, porque todo mundo que mora perto de você, ou mora dentro da sua casa, não te gera estresse. Aleluia, glória a Deus. Não gera, só gera alegria e paz. Não é verdade? Mas a expectativa de vida diminuiu. E tempo fala muito da vida, do tempo de vida que se tem. E é por isso que a gente vai prestar conta a Deus a respeito de como somos mordomos do nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Em última instância, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. A Bíblia nos adverte dos vários pecados que são relacionados ao mau uso do tempo. Vamos falar alguns deles aqui. A preguiça. Preguiça é um pecado relacionado ao mau uso do tempo. Se você é preguiçoso ou preguiçosa, não acorda a hora que precisava acordar, não faz o que precisava fazer, está sempre com a tarefa atrasada, meu Deus, agora a condenação veio sobre nós. Sempre tem alguma coisa que devia ser feita que não está sendo feita. Sabe o que significa? Precisa melhorar a mordomia do tempo. Eu estava conversando essa semana com o pastor Jonas e ele falou assim: olha, esse aparelhinho aqui atrapalhou muito a vida da gente. Por
por vários motivos, mas um deles é o tempo, pastor Jonas. Às vezes você não percebe, eu sei que tem um aplicativo, eu não sei se o próprio Instagram faz isso, mas que diz lá quanto tempo você fica por dia, né? Quem tem coragem de olhar o que o Instagram tem a dizer para você, de quanto tempo você fica rolando o feed do seu Instagram. Eu não estou dizendo que é pecado, mas a gente precisa administrar o tempo. Quantos entendem o que eu quero dizer? Procrastinação é um pecado ligado à má administração do tempo. O ócio, a ociosidade pura e simplesmente. Eu não estou falando que quando você às vezes está de férias, né? Se tem uma coisa boa é acordar sem a preocupação de nada. Não é? Eu não sei se alguém aqui consegue. Eu acho que cada vez que eu estou ficando mais velho, eu não consigo mais dormir e acordar sem preocupar com alguma coisa. Como é que faz, irmãos, para não se preocupar com nada? Tem jeito? Mesmo de férias, às vezes. Mas é importante. É importante, às vezes, você deixar a mente um pouco livre. Mas não é para você viver uma vida ociosa. Ociosidade pode se tornar um pecado na sua vida. Deus não te chamou para ser alguém ocioso, um recurso ocioso no reino dos céus e na terra. Viver a vida de qualquer jeito, né, na vadiagem, como diz o dito popular, também é um pecado contra o tempo. Fazer qualquer coisa de qualquer jeito, do jeito que quiser, usar o tempo de qualquer forma, não tem agenda. Precisa ter agenda, precisa saber o que precisa ser feito. Você resolve muitos problemas na sua vida pessoal quando você se planeja. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Acordar cedo, acordar programado, não vou nem falar cedo, né? Acordar programado para fazer as coisas, ter horário para comer, ter horário para ir dormir, ter horário até para assistir aquilo que você quer. Eu estou assistindo uma série nova na Netflix, ok. Mas se programa, não fica maratonando toda hora, porque senão você maratona a série o tempo todo, fica perdendo tempo. Eu assisti esses dias uma série, chama-se O Gambito da Rainha. Quem já viu essa daí? Interessante, bacana. Ó, os irmãos, quem é enxadrista aqui? Diga amém. Ah, ninguém? Como assim? Levanta a mão aí quem joga xadrez. A gente pode fazer um dia junto de xadrez aqui na igreja, né? Não ia ser ruim. Você está vendo? Eu só falei isso para você ver que eu também assisto umas coisas. Você deve fazer isso. Mas se programe. Escolha o momento certo. Não passe a vida só fazendo aquilo que te dá prazer. Você precisa remir o seu tempo. Em Êxodo 20, versos 8 a 10... Acompanhe comigo a leitura no telão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram nas suas cidades. O que Deus estava fazendo quando Ele estava dando esse mandamento ao povo? Dizendo, organize o tempo de vocês. Tem tempo de trabalhar e tem tempo de descansar. Nós precisamos, uma coisa não anula a outra, mas Deus disse assim, olha, trabalha 6 dias na semana e descansa 1. Não é para trabalhar 1 só e querer descansar 6, não vai dar para comer. A não ser que você faça 40 horas toda semana. Aliás, não, né? Umas 3 vezes por semana, de 40 horas. Aí você trabalha um dia e descansa 6. Mas está clara a instrução do Senhor. Está muito claro. Será que é válida nos nossos dias? Ou ficou no Velho Testamento isso? Vocês vão ver mais adiante. A gente deve remir o tempo, como Paulo fala lá em Efésios 5, do 15 ao 16, para que o tempo que é limitado, que fala da nossa vida, seja resgatado da inutilidade. Remir o tempo fala de resgatar o tempo de coisas somente inúteis. Esses dias eu estava refletindo em casa com o pessoal lá, né? Vocês sabem quem é o pessoal de casa. Então eu fico citando muito eles, eu não vou falar o nome de ninguém hoje. Só o pessoal. E eu falando assim, olha, vamos pegar, não estava nem falando desse tema aqui, de ser mordomo, nada. Mas vamos pegar todo o tempo que a gente tem. E aí para você, com uma edificação pessoal, entre você e o Espírito Santo de Deus, avalia de 100% do que você faz, quantos por cento é inútil. Parece uma palavra forte essa, né? Mas é real.
pensa do 100%, eu queria fazer esse exercício agora com o pessoal daqui, com a família estendida. Será que você pode dar uma pensadinha aí de 10 segundos? Quanto que do 100% do tempo que você tem que você fica acordado, e eu vou considerar aqui que você dorme 8 horas por dia, então das outras 16, quanto que 100% desse tempo você está fazendo alguma coisa que é inútil? Que é inútil. Vai ter bastante coisa inútil, pastor? Faz uma análise aí. A gente precisa. Paulo escreve em Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Como é que você está usando o seu tempo? Que não seja como um insensato, mas que seja como sábios, aproveitando ao máximo o quê? Cada oportunidade. Sabe por que às vezes as pessoas perdem oportunidades na vida? Porque elas não estão vivendo de maneira sábia, mas de maneira insensata. Porque os dias são maus. Quanto mais atento você estiver a isso, melhor mordomo, melhor administradora do seu tempo você será. Nossos dias estão contados pelo Senhor, nós não podemos desperdiçá-los. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando nós conseguimos contar os dias, o que é contar os dias? Ensina-nos a aproveitar bem, a extrair o melhor dos nossos dias, e assim nós vamos ter um coração sábio. É preciso então planejar bem o uso do nosso tempo, sabendo que tem tempo para fazer todas as coisas, como eu já disse aqui, e isso é bíblico. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Para tudo há uma ocasião e um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E se você seguir o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala realmente, acho que quase tudo ali. Tem tempo para tudo. Tudo. Você tem que encontrar um jeito de organizar a sua vida e o seu tempo para ser um bom mordomo, para ser um bom administrador, uma boa administradora, o encaixe de todas as coisas no seu tempo. Quantos bons administradores do tempo nós temos aqui? Digam amém. Amém. Eu acho que eu preciso crescer bastante nisso. Os dias se tornam cada vez mais curtos, né? O tempo se abrevia. A gente precisa ocupar os nossos dias de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Nós precisamos glorificar ao Senhor com o uso do nosso tempo. A segunda coisa que o Senhor nos confia além do nosso tempo, o nosso corpo. Isso aqui eu não fiquei com vontade nem de pregar, mas eu vou pregar desse aqui. Nós somos mordomos também do corpo. A gente deve cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo nos foi dado por Deus e ele é a habitação do Espírito. E agora, excetuando qualquer tipo de brincadeira que eu possa fazer aqui, e sendo bem sério e bem justo com você, esse é um confronto que eu recebo constantemente, diariamente na minha vida, que se você não toma cuidado, os confrontos diários da sua vida se tornam em condenação e te fazem alguém infeliz por causa disso. Mas nós precisamos observar o que comemos, como cuidamos do nosso corpo, se nos exercitamos ou não. O seu corpo, especialmente depois de certo tempo, quando você é jovem você não percebe tanto isso, não importa muito se você vive de salgadinho, cheetos e miojo, ou se você come arroz, feijão, batata assada, frita é ruim, e frango cozido, que também é melhor do que qualquer outra modalidade. Não importa se a tua mãe, teu pai, quando você é jovenzinho, está sempre ali te alimentando bem, ou se você às vezes não come direito, mas quando você passa de uma certa idade, o teu corpo começa a dar sinais claros de que você não cuidou bem dele ao longo da sua vida. E é muito importante a gente ser mordomo do corpo, sabe por quê? Porque nós prestaremos conta ao Senhor disso. O apóstolo Paulo fala que o corpo é templo do Espírito Santo, então a gente deve usar ele para glorificar o Senhor, e isso se aplica também dessa forma. Eu posso talvez abreviar o tempo de algo que Deus tem na minha vida, porque eu fui mau mordomo do meu corpo, e assim o destruí, com a forma de viver, com a forma de comer, com a forma de exercitá-lo. Não é pecado você ir à academia fazer exercício. Tudo deve ser feito com moderação para glorificar o Senhor. Esse é o fio da divisão, da percepção que se deve ter sobre as coisas. Nós não vamos à academia, à hidroginástica, à natação, à musculação, a fazer atletismo. O Léo está quase glorificando de pé ali. Nós não fazemos isso.
porque nós cultuamos o nosso corpo. Nós fazemos isso para cuidar do nosso corpo. Eu vou falar para você, irmão, irmã, escuta isso com amor. Pense sobre isso, encaixe no seu tempo uma agenda para fazer isso. Pastor, não tem dinheiro para ir na academia. Vai para Anhamelo, tem uma ciclovia lá agora e caminha. De vez em quando você vai tomar umas buzinadas de bicicleta, mas faça alguma coisa pelo seu corpo. Seja um bom mordomo do seu corpo. Desde a proibição de adultério até a proibição de assassinato, a gente vê a ligação do cuidado com o corpo lá nos mandamentos. Está lá em Êxodo 20, eu já li um versículo dele. A gente precisa então de tranquilidade mental, de alegria no nosso espírito, de sobriedade na nossa alimentação, de sobriedade na ingestão das bebidas e dos remédios. Você sabia que quando você exagera no remédio, você está cuidando mal do corpo? E aí? Tem gente que vive à base de remédio. Por quê? Porque está debaixo de estresse, está debaixo de alimentação errada, está debaixo de pouco sono, e tudo resolve no remédio. No ibuprofeno, iena, e tudo que termina com alguma coisa desse tipo. Sem contar outras coisas piores. Isso é cuidar mal do corpo. Uma hora o seu corpo vai cobrar aquilo que você está fazendo com ele. O mesmo se dá com ingestão de bebidas. A gente brinca lá em casa, tem algumas bebidas que são veneninhos. E às vezes a gente fala, vamos comprar um veneninho para a gente tomar? E eu não vou falar qual é, porque eu não quero derrubar as ações de empresa nenhuma. Mas a gente faz dessas coisas. Agora, qual é a moderação em que você usa com aquilo que você faz, mesmo sabendo que não é o melhor para você? A gente precisa ter essa sabedoria. A gente precisa ter a sabedoria de cuidar do corpo com o sono reparador, com o trabalho responsável, com a recreação e o lazer necessário. Inversamente, como bons mordomos, estão proibidos a todos bons mordomos a negligência com o quê? Com qualquer tipo de coisa que fira a preservação da vida. A ira pecaminosa, o ódio, inveja, desejo de vingança, paixões, cuidados que são desmedidos. Tem gente que vai tanto à academia que fica doente, que se machuca. Existem coisas que se tornam, vira o inverso, né? Aquilo que era para ser o bom vira o caos. Destrói a sua alma, destrói o seu espírito. A gente precisa ter sabedoria com isso. Que mais? Palavras provocadoras, opressão contra outras pessoas. Não só o nosso corpo, mas o corpo das pessoas que estão próximas de nós, muitas vezes são afetados pelas nossas atitudes, contendas, espancamentos. Quando nós pensávamos que iríamos ouvir tanto, eu não acho que as coisas talvez tenham crescido, sim, cresceram, mas sempre existiu coisas que hoje, por causa do meio midiático que vivemos, são muito mais expostas, mas espancamentos. Falta de cuidado com o corpo. Eu estou falando o que a Bíblia fala sobre o corpo físico, de como cuidar do corpo físico. Você pode ser responsável pelo deterioramento do corpo de alguém também. Ferimentos e tudo que leve destruição à vida é inversamente proibido pelo mandamento do Senhor na sua palavra em relação ao cuidado do corpo. 1 Coríntios 6:20 diz o quê? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o quê? Com o seu corpo. Está aí? Glorifique a Deus com o seu corpo. Quando a gente observa esses mandamentos de preservação do corpo, nós estamos glorificando ao Senhor. Os dons espirituais. Dons espirituais são mais um exemplo de uma dádiva que Deus nos deu. Deus nos deu tempo, Deus nos deu corpo, Deus nos deu dons. Quantos aqui tem clareza de que receberam um dom dos céus, um dom do Senhor para si? Levanta a mão. Você recebeu algum dom? Amém. Deus deu os dons para que a igreja pudesse ser edificada por meio deles e para glorificar o seu nome. A gente, portanto, então, é mordomo dos dons que Deus nos deu. Paulo exorta Timóteo dizendo, olha, Timóteo, não negligencie o dom de Deus que há em ti. Capítulo 4, verso 14 de 1 Timóteo. Não negligencie o dom de Deus que há em ti. 1 Pedro 4,10, Pedro ensinando, ele diz o seguinte, olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. De novo, presta atenção aqui, irmãos.
Olhem para mim, por favor. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus te deu algum dom. No verso 11, Pedro ele continua o seu raciocínio e ele dá o exemplo de 2. Ele diz assim: olha, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Faça para glorificar o nome do Senhor. E se alguém serve, faça-o com força, com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que ele está dizendo? Olha, glorificamos com os dons que recebemos ao Filho e ao Pai. Sejam glorificados Cristo e Deus, por meio dos dons que recebemos. Se é falar, fale como da parte do Senhor. Se é servir, faça, não na sua força, mas na força do Senhor. Porque não é você que é capaz de fazer alguma coisa, porque o dom veio de Deus, Ele te deu, portanto é Ele mesmo quem opera através de você, te dando força para servir como Ele mesmo te capacitou. E é Ele quem vai receber a glória, portanto. Mas quando nós achamos que somos nós que estamos fazendo alguma coisa, porque somos hábeis em algumas áreas, nós queremos a glória para nós. Mas o apóstolo Pedro aqui, ele é muito claro: para que Deus e Jesus Cristo recebam a glória, nós fazemos com a força que vem dele, falamos para a glória dele. Assim deve ser com qualquer um dos dons. Quando você lê um comentário bíblico sobre isso, você vê que ele está apenas exemplificando em 2 dons, mas isso se aplica a todos os dons que Deus tem te dado. Tudo é do Senhor e você pode usar e fazer na força dele. Quantos dizem amém? Nós somos maus mordomos quando nós deixamos de exercer os dons que recebemos do Senhor na nossa comunidade cristã, de crentes, de filhos de Deus. Se você tem um dom e resolveu não utilizá-lo, ou não o tem praticado, ou não tem servido a sua comunidade de fé, a sua célula, a sua igreja, você está sendo uma má mordoma. Nós precisamos utilizar-se do que Deus nos deu para a edificação da igreja. Quando nós não utilizamos os dons que Deus nos deu, nós estamos nos recusando a servir os filhos de Deus. E, no entanto, trazendo para nós um prejuízo muito grande. Muito grande. Mas mais do que isso, trazendo prejuízo para o corpo de Cristo. Use os seus dons com sabedoria, mas use os seus dons. Não enterre os seus dons. Não permita que circunstâncias da vida te impeçam de viver plenamente na capacidade máxima que Deus te criou para ser. Isso inclui os seus dons, inclui o seu tempo, inclui o cuidado com o seu corpo e inclui a administração dos dons que Deus te deu. Quantos podem dizer amém? Amém. Os nossos recursos materiais também fazem parte daquilo que Deus nos deu para sermos administradores. Se de fato a gente compreende que tudo vem de Deus, a gente vai usar tudo que recebeu para a glória de Deus, inclusive a respeito do dinheiro. Dinheiro não é bom nem mal. O uso do dinheiro pode ser bom e mal. Dinheiro é dinheiro, dinheiro é necessário, dinheiro é preciso para você fazer e para você viver e fazer as coisas necessárias para a sobrevivência na terra, no mundo. Ele em si não tem maldade nem bondade, mas ele pode sim, no seu uso e da forma como as pessoas o usam, se tornar mal ou bom. Um bom uso do dinheiro, como eu falei semana passada, começa pelo seu sustento e da sua família. Começa pelo apoio e a ajuda aos necessitados, aos pobres, às viúvas, os órfãos. Seja isso de forma direta ou por meio da sua comunidade de fé, servindo e entregando. Um bom uso do dinheiro é na manutenção da obra de Deus, sendo liberal e generoso e sistemático na sua oferta, nos seus dízimos. Portanto, é claro que usar o recurso que nós recebemos de Deus dessas 3 formas é falar-se de um bom uso do dinheiro. Pastor, não posso fazer mais nada além disso com o meu dinheiro, senão vai ser mau uso? Não. Você pode sim ter lazer, você pode sim comprar um bem que você se planejou para ter e ter prazer com aquilo. Mas essas coisas não devem ter o fim nelas mesmas. Eu ouvi ao longo da minha vida sempre que algumas pessoas
às vezes não recebiam algo de Deus por falta de maturidade, por não saber lidar com aquilo que recebiam. Vou dar um exemplo. Às vezes, um carro novo pode ser maldição na vida de alguém. Pode significar um coração errado. Pode significar uma demonstração de falta de amor com alguém. Vocês me entendem ou eu preciso ser mais específico? Às vezes uma casa de praia pode ser um problema na vida de alguém. A gente precisa, Deus, que é o patrão, para ficar dentro da minha ilustração do dono e dos gerentes administradores, Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nós podemos ter ou não. E muitas vezes por amor, Ele nos conduz por um caminho até que nós aprendamos. Até que nós venhamos a entender, até que nós tenhamos maturidade, sabe? Deus tem promessas na nossa vida, e algumas das promessas das nossas vidas, elas ficam aguardando o momento do Kairos, e o Kairos fala de uma conjunção de fatores. Kairos é o tempo de Deus, e a conjunção de fatores passa pela sua maturidade também, como administradora daquilo que Deus vai te dar. Ministério fala sobre isso. Nós precisamos ter maturidade para receber o ministério. Dons falam sobre isso. Bens, em algumas instâncias, falam sobre isso. Que nós possamos ser bons administradores dos recursos que Deus tem nos dado. Grande parte dos problemas da humanidade passa pela má administração disso tudo que eu falei. Do tempo. O que mais? Do tempo. Do corpo. Dos dons e dos recursos financeiros. As pessoas enfrentam muito problema na vida porque elas não conseguem lidar bem com a mordomia do tempo, do seu corpo, dos seus recursos financeiros e dos dons que receberam de Deus. No Novo Testamento, a gente vê algumas citações importantes que falam sobre contribuição, sobre dízimos, sobre ofertas. Muitos cristãos acreditam que o dízimo é algo que é da lei mosaica, portanto inválido na nova aliança. Já outros cristãos creem na sua validade no Novo Testamento também, inclusive com penalidades e disciplinas em caso de desobediência do cumprimento do mandamento. Biblicamente, e esse é o meu entendimento, quero deixar isso bem claro para os irmãos, as duas interpretações para mim estão erradas. Nem o dízimo é algo que era da lei mosaica, e nem o dízimo ele é algo da nova aliança, em que nós sofreremos penalidades e punições em caso de desobediência do mandamento. E eu quero fazer algumas citações bíblicas para você aqui, para o nosso entendimento desse tema. Primeiro, a prática do dízimo tem início mesmo antes da lei mosaica, portanto não é da lei. O dízimo fazia parte da lei? Sim, ele foi reiterado na lei. Mas se você olhar Gênesis 14, do 18 ao 20, e também do 28 ao 22, eu não vou ler esse texto aqui para não tomar muito tempo, mas eu já falei algumas vezes dele. Abraão entrega o dízimo de uma conquista que ele teve depois de vencer 3 reis, ele conquista grande despojo de guerra, e ele entrega 10%, o dízimo, portanto, do que ele conquistou ali, para quem? Melquisedeque. A lei de Moisés ainda não tinha acontecido em Abraão. Quem está manjando de Bíblia aqui, diga amém. Amém. Abraão vem antes de Moisés. É que a gente leu lá em janeiro, né? Então faz tempo já. Em janeiro a gente terminou Gênesis. Quem aqui já passou de Jó? Diga aleluia. Tem uns irmãos aí, hein? Ô, glória. A nossa formatura vai ser top em dezembro. Mas Abraão, então, vem antes da lei. A lei reitera o dízimo. Portanto, o dízimo não nasce na lei. Ok, primeiro mito aí, a gente já entende que não é algo da lei mosaica. Segunda coisa, os primeiros cristãos, eles praticavam o dízimo, a entrega, a oferta. E eu preciso ler alguns versículos com vocês. A gente vê na igreja que nasce lá em Atos dos Apóstolos, os cristãos vivendo muitas práticas, que eram práticas do Velho Testamento. Como, por exemplo, irem ao templo orar, irem para o templo para as reuniões,
prática de votos e algumas outras coisas. A gente vê algumas práticas sendo abolidas, né? Apesar que recentemente, eu não sei, conversando com o Danilo, ele me falou, não sei se foi o Danilo, que falou que tem um grupo de judeus que ainda praticam coisas que foram abolidas lá na igreja primitiva, como o sacrifício de animais e a guarda do sábado. Jesus foi um incisivo, transformador nessa questão do sábado. Né? Jesus curou no sábado. Jesus fez muita coisa no sábado. E isso ofendia muito os religiosos. Então, a igreja nascente, lá que começava em Atos, que a gente chama de igreja primitiva, ela continuou com algumas práticas e não continuou outras práticas. Esses são alguns dos exemplos. Em nenhum momento a gente vê os apóstolos, nenhum dos 12, dos 11 e também de Matias ficou no lugar de Judas, e nem o apóstolo Paulo ensinando contra o dízimo, ensinando sobre a abolição do dízimo como forma de contribuição. Você não vai achar no Novo Testamento nenhum versículo que diz que o dízimo foi abolido na Nova Aliança. Em Atos, capítulo 11, versos 29 e 30, diz assim, lê comigo bem forte aí, vamos lá. Os discípulos e o fizeram pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então eles contribuíram como? Cada um segundo as suas possibilidades. Então eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam em necessidade. Contribuíram com a obra, com a igreja. Então eles praticavam a contribuição. Vamos mais a algum texto. Tem algumas referências no Novo Testamento a respeito do dízimo. Jesus é o primeiro que chama a atenção para isso. Você vê lá em Mateus 23, 23. Leia comigo aí. Vamos lá? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Qual que era a oposição de Jesus aqui? Era o dízimo dado pelos mestres da lei? Não, era uma oposição frontal e clara à hipocrisia deles. Jesus estava confrontando a hipocrisia daqueles homens e não o dízimo. Jesus diz que as virtudes são mais importantes e que elas não se opõem ao dízimo. Olha lá, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado as virtudes, os preceitos que são importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês precisam ter uma vida de justiça, de misericórdia e de fidelidade. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês dão o dízimo, mas são infiéis. Fala isso para um dizimista. Fala isso para alguém que todo mês vai lá e sua a camisa para dar 10% na casa de Deus. Fala para ele assim, você pode estar dando dízimo, mas é infiel. Jesus disse isso para esses homens. É forte. É sério. Por quê? Porque vocês observam a lei que lhes convém, mas não tem justiça, misericórdia e fidelidade. E Jesus sabia do que estava falando. Tem muitas outras coisas acontecendo por trás aí, que dar o dízimo não significa nada, meu amigo. Nada. Guarda os seus 10% para você, que é melhor, porque você vai para a perdição se não mudar essa infidelidade do teu coração. Os fariseus, eles acreditavam que estariam numa posição superior das outras pessoas, em relação às outras pessoas, por causa de entregar os seus dízimos, fazer aquilo que era aparente. Mas Jesus deixa bem claro, numa outra passagem, que o dízimo não salva ninguém, não leva ninguém para o céu, mas uma atitude correta e humilde de coração é que tem poder de salvar alguém dos seus pecados e levá-los à salvação. Por isso é que a gente precisa ter clareza daquilo que eu falei semana passada também, sobre a tal da teologia da prosperidade. Não é um toma lá da cá. Quantas vezes você já ouviu brincadeiras e chacotas, né? Se nós formos falar de bullying e de minorias nesse sentido, quantas vezes eu ouvi no meu trabalho, se eu estava sendo fiel e dando o meu dízimo para o pastor para comprar um pedacinho de terra no céu. Quem já ouviu isso aqui?
Se tem uma coisa que gostam de zoar com crente, é isso. E aí, já pagou o seu lote no céu esse mês? Eu tenho pena de pessoas que pensam assim, mas tá pena mesmo, não dá pena. Você já sentiu dó de alguém? Dá dó demais, é muito pobre o argumento. É muito fraquinho de percepção e de entendimento de que tudo vem de Deus e de que 10% não significa nada diante da grandeza de tudo que Deus tem provido para mim. Ainda sendo mau mordomo, com o meu corpo, com o meu tempo, com os dons que recebo, com os recursos que recebo, nunca me faltou nada. Deus tem me amado até a última instância, me livrado, cuidado de mim, me serviu. O que é 10%? O que é 100% do que eu tenho? Eu sei que se eu não tiver salário amanhã, eu não vou passar necessidade nenhuma, porque o Senhor cuida de mim, porque Ele é dono do ouro, da prata e de toda a riqueza. Quantos dizem amém? É difícil só viver essa realidade. Em Lucas 18, versos 11 a 14, 4 versículos, leia aí comigo o que está escrito. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Repita essa frase: justificado diante de Deus. Diga: foi para casa. Foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, nessa outra parábola, está sendo frontal também. Quem diz que jejua e dá o dízimo de tudo que tem, e faz isso com um coração arrogante, não encontra salvação, porque não vai para casa justificado. Mas quem bate no peito e diz: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho nem os 10% para dar de dízimo, mas eu reconheço quem eu sou, necessitado do Senhor, eu preciso do Senhor. Por favor, tem misericórdia de mim. E se humilha na presença de Deus, volta para casa justificado. Portanto, eu afirmo, com base na palavra de Deus, o teu dízimo não pode te salvar. Se você não tiver um coração humilde e reconhecer que você depende completamente, exclusivamente de Deus, você pode ser o maior empresário do mundo e dar o maior dízimo que a igreja pode receber. Você vai para o inferno dando dízimo na igreja. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Deus quer um coração humilde e quebrantado na presença dEle. Mas vocês ficaram tristes, mas eu estou falando para uma audiência de pessoas, inclusive os que me assistem, que entregam o seu coração antes de entregar qualquer coisa que seja material ao Senhor. Portanto, essa palavra é uma palavra de regozijo no coração. Quando eu leio isso, eu falo: Senhor, eu conheço e eu sei da intenção do meu coração. Apesar da Bíblia dizer que o coração do homem é enganoso, eu peço constantemente ao Espírito Santo de Deus que examine o meu coração e me ajude a trazer luz sobre ele, para que aquilo que eu faço de forma material, visível aos homens, seja fruto de um arrependimento sincero de coração, que glorifique primeiro ao Senhor, e que não por isso eu esteja em alguma posição. Que esse seja o meu e o seu entendimento bíblico a respeito daquilo que nós podemos entregar. Em Hebreus 7, do 1 ao 10, não vou ler o versículo, o texto todo, mas a gente vê que Melquisedeque, que eu já mencionei aqui, ele é uma teofania. O que é a teofania? É a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Abraão então entregou o dízimo para quem? Para o próprio Cristo. Abraão entrega o dízimo para Jesus Cristo. Nós, como filhos de Abraão, entregamos também os nossos dízimos a Jesus. Quando você entrega o dízimo, como você entrega as suas ofertas, você está fazendo isso para o Senhor. Glória a Deus. Quantos se alegram por isso? Digam amém. Amém. Caminhando para o final. Não se trata de lei, mas se trata de graça.
Graça que vem dos céus. A gente aprende no Novo Testamento que nós devemos contribuir de forma generosa, proporcional, constante, regular, para suprir os necessitados. E eu vou pensar aqui alguns textos, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, Paulo está ensinando a igreja sobre a forma de contribuir e dando os seus exemplos práticos sobre aquilo, e eu tirei alguns versículos aqui, destaquei alguns versículos, porque senão nós íamos tomar bastante tempo lendo, e eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Primeiro, 2 Coríntios 8, os versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Diga Macedônia. Essa igreja ficou conhecida por isso. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha, eles tinham muita tribulação e extrema pobreza, mas transbordaram em generosidade. Porque eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, diga, tudo quanto podiam, mas isso aqui é mais forte ainda, e até além do que podiam. O cara não deu 10%. Ele entendeu que tinha alguém que estava passando uma necessidade maior do que a dele, e ele deu além do que podia. O que seria além do que podia? Não sei. Sei lá, se ele fez jejum uma semana e falou: manda essa comida para eles lá, que eu aguento jejuar aqui. Talvez ele pegou a vaca leiteira dele e falou: vai com a vaca leiteira lá, porque esse leite vai alimentar muita gente. Ou a ovelha leiteira. Talvez ele deu parte do seu rebanho. Eu não sei, Paulo está sendo claro. Olha, teve gente que deu além do que podia. Deu o aluguel do mês seguinte, crendo que Deus ia prover o aluguel do mês seguinte, mas que nesse momento de urgência, alguém precisava mais dele do que ele próprio. Sabe o que é isso? É acreditar piamente na provisão de Deus. É pegar um recurso que você guardou por algum tempo e entregar para alguém no presente, sabendo que no futuro Deus cuida de você. Isso é dar além do que pode. Quem pode fazer isso? Os macedônicos fizeram. E ele conclui: por iniciativa própria. Eu não fiz nada. Eu não os persuadi. Diga, iniciativa própria. É assim. Você não tem que ser... Fugiu a palavra aqui. Persuadido pelas pessoas. É o Espírito Santo quem deve te persuadir. E você deve fazer por iniciativa própria, não porque o pastor está dizendo. No verso 7 do mesmo capítulo, está assim: todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Deus está ensinando a igreja de Coríntios. A palavra não seria influenciado? Não entendi, pastor? A palavra influenciado. Influenciado. Sermos influenciados pelo Espírito e não por uma palavra de sabedoria humana. Obrigado, pastor. É o Espírito quem deve nos influenciar. Mas Paulo está ensinando a igreja: olha, vocês são tão bons aí na fé, são bons em muitas coisas, o amor que vocês têm por nós está claro, mas vocês precisam também se destacar no privilégio de contribuir. Ou seja, ele não está querendo aqui que alguém faça alguma coisa que não seja por iniciativa própria, mas ele também não se furta a oportunidade de, com o exemplo de outros irmãos, mostrar a importância da contribuição no reino de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. Os versos 10 e 12 do mesmo capítulo diz assim: este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, ou seja, era algo combinado entre a igreja, era um direcionamento claro, que veio da parte de Deus, e nós fizemos isso juntos. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, de forma pronta você contribui de acordo com o que você tem, mas não deixa de contribuir. Aguenta aí. No capítulo 9, versos 5 e 7, está registrado o seguinte, também... É Paulo seguindo no mesmo raciocínio com os irmãos aqui. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Tinha todo um preparativo, porque eu acredito que essas contribuições não eram só em dinheiro.
Existia muita moeda de troca naquele tempo, então as pessoas abençoavam de muitas formas. Então, ela está pronta como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Diga, oferta generosa, sem avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Paulo, ele faz um parênteses aqui, ele destaca, olha, nós não fazemos barganha com o Senhor, mas lembra de uma coisa, quando você tem um coração sincero e semeia com generosidade, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso, está aqui, você leu comigo? Vou ler de novo. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Recentemente eu ouvi alguns testemunhos de irmãos aqui, que no meio da pandemia, trocaram de emprego e começaram a ganhar mais do que o dobro do que ganhavam, no meio da pandemia. Só que eu já vi pessoas com esse tipo de recebimento celestial, junto comigo, tirar a própria blusa e dar para uma pessoa que estava na rua passando frio. Quase que eu falei, dá a sua para mim que está melhor que a minha, e eu dou a minha. Coração generoso é chave para que você seja abençoado. Ah, mas então eu vou fazer isso agora, porque agora eu vou colher bênção. Afinal, eu quero que o meu salário mais do que dobre. Não. Não funciona assim. Sabe por quê? Porque Deus discerne o teu coração. Você pode fazer algo para eu ver, mas Deus discerne o seu coração. Aonde eu quero chegar com isso? Se humilhe. Quebrante o seu coração na presença de Deus, porque Ele vai discernir o seu coração na hora que você entregar alguma coisa. E quem contribui fartamente, fartamente colherá. Isso é a palavra de Deus que diz. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com aleluia. Vocês serão, verso 11 do mesmo capítulo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando nós então entregamos os nossos dízimos e ofertas, não como uma obrigação legal, que tem penalidade se não for cumprida, nem para a obtenção de bênçãos, ou por meio de uma forma de evitar um castigo de Deus, mas sim como uma expressão de gratidão, para contribuir para uma obra que a gente sabe que vai muito além de nós. Nós podemos contemplar não só o avanço da nossa vida pessoal, mas nós contemplamos o avanço do reino de Deus na terra, e nós fazemos segundo aquilo que a palavra ensina, que tudo o que fazemos é para a glória do Senhor, inclusive as nossas contribuições. Eu quero encerrar lendo um versículo, é o que eu mandei aí, que eu não pus no slide, dá para colocar ele? Chegou? 1 Coríntios 16, do 1 ao 3. Vamos ler juntos aqui? Espera aí um pouquinho. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu leio daqui, fica mais fácil. 1 Coríntios, capítulo 16, está tudo certo aí? Versos 1 a 3. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Ou seja, Paulo estava ali recolhendo ofertas para enviar para Indaiatuba, para Arthur Alvim. Não era para a igreja local, para a Índia, para o pastor Balaciva, para dar comida, $4 por dia, para eles não morrerem de fome, por pessoa. Era para isso que ele estava fazendo a coleta de ofertas naquele momento. E ele fala o quê? Façam isso no primeiro dia da semana. Primeiro domingo do mês, quando vocês se reunirem, recolham as ofertas. Então, o que a gente vê na palavra de Deus? Recolham as suas contribuições, e cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda.
Algumas interpretações bíblicas dão margem para proporcionalidade e afirmam ser os 10% o de acordo com a sua renda. Outras interpretações dizem, não, Paulo não estava querendo dizer 10% aqui. Qual que é o fato do Novo Testamento? A palavra dízimo só foi usada por Jesus, lá em Mateus 23, quando ele está exortando os fariseus. Por que eu acho que o apóstolo Paulo, agora é um achômetro meu, agora é o comentário bíblico do pastor Rodrigo. Por que eu acho que o apóstolo Paulo, baseado no que eu li, nos comentários que eu já li, ele não escreveu a palavra dízimo? Porque ele sabia que um coração convertido ao Senhor tinha a disposição de entregar muito mais do que o dízimo, tinha a disposição de entregar tudo, como os irmãos da Macedônia fizeram. Eles vão muito além. Isso me dá a liberdade de dizer para você que se você contribuir com alguma coisa que seja inferior a 10%, assim como se você contribuir com alguma coisa que seja superior a 10%, isso não significa nada se o seu coração estiver com a atitude errada. O que significa de fato não é o valor que você está entregando, mas é o coração com o qual você está entregando. Esse é o coração da nova aliança. Esse é o dízimo, essa é a oferta da nova aliança. Se você tem recebido algo de Deus para ser mordomo e administrador, e ver uma necessidade diante de você, e não tiver a capacidade de servir com o que Deus te entregou, eu falo sem sombra de dúvida, isso não tem a ver com a sua salvação, porque se o dízimo não salva, ele também não vai ser o divisor de águas, mas você vai prestar do divisor de águas da tua salvação, mas você vai prestar contas a Deus sobre a mordomia que você está fazendo a respeito dos bens que você recebeu. Sabe aquela história das obras? Deus te salvou para uma boa obra. E a boa obra significa às vezes dar comida ao faminto, dar vestes ao que está passando frio, plantar igrejas e cuidar de igrejas ao redor da terra sem nunca pisar lá. Mas quando nós vivemos como Colossenses 1:3 diz, nós olhamos para as coisas do alto, e tudo que está presente no tempo presente se relaciona com as coisas do alto. Amém, irmãos? Esse é o tipo de palavra que bota a gente para refletir um pouco, sim ou não? Generosidade no reino de Deus é mais amplo do que a gente pode simplesmente pensar de uma maneira rápida. Precisa de uma reflexão. Eu espero que você mastigue isso e se posicione a respeito disso. Não existe um pastor que depende de você. Nem a obra de Deus talvez dependa exclusivamente de alguém. Mas a obra de Deus, ela precisa do suporte dos filhos e filhas de Deus, que tem um coração completamente convertido, junto com o seu bolso, junto com o seu tempo, junto com a sua família, junto com os seus dons e habilidades. Use tudo como um bom mordomo para glorificar o nome do Senhor na terra. Eu aprendi isso muito cedo. Seguramente fui muito imperfeito ao longo da minha vida. Sinto que em alguns momentos poderia ter entregue mais do que entreguei, mas colhi experiências profundas na minha vida pessoal, porque aprendi que uma vida generosa promove generosidade no reino dos céus. E a gente começa a perceber. A igreja de Atos, por que vocês acham que eles vendiam o que tinham para abençoar os outros? Por que a glória, os sinais, o poder de Deus e os milagres aconteciam? É um milagre você ver pessoas vendendo o que tem para abençoar outros. Não está no coração humano fazer isso. A gente só vai ser contribuintes no modelo e no padrão bíblico, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, quando a gente for plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Vida cheia do Espírito, aí você dá tudo, você entrega tudo. Quando a gente não tiver do Espírito em nós, nós vamos ser avarentos. Permita que o Espírito Santo fale com você, converta cada dia mais o seu bolso, os seus recursos. Permita que Deus fale com você sobre como empregar o seu dinheiro. Você vai ser
cada vez mais abençoado pelo Senhor. Fique de pé no seu lugar por um instante. E com essa mesma atitude, de olhos fechados ainda, coloque a sua mão no seu coração agora. Eu quero orar com você.